Compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com o que outra pessoa é hoje. Olá pessoas, Ragnar aqui novamente, e a quarta regra do livro 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson fala: compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com o que outra pessoa é hoje. E ele começa o capítulo falando uma coisa que eu já parei pra pensar anteriormente, mas eu parei pra pensar muito de relance. Mas eu acho que todo mundo já deve ter se ligado disso alguma vez. Era mais fácil para as pessoas serem boas em alguma coisa quando a gente morava em pequenas comunidades. Em cidadezinhas pequenas, sabe? Coisinha afastada, coisa pequena. Por quê? Porque, mano, numa cidade pequena deve ter o quê? 2 mecânicos no máximo? Então você vira a referência de alguém bom naquilo, sabe? Você pode ser a pessoa regente do coral, você pode ser o cara que é muito bom jogando bola, a professora do primário. Então, numa pequena comunidade, você pode ser visto como alguém muito acima da média naquilo. Só que aí ele pega e ele coloca um outro exemplo, e aqui eu vou fazer um paralelo. Vamos supor que você seja alguém muito bom, alguém assim, realmente excepcional, acima da média no que você faz. Só que se você mora dentro de São Paulo, que é uma cidade grande, cara, deve ter umas 20 pessoas iguais a você. Exatamente, tão boas quanto, só que talvez até melhores. A questão é, você já não é mais tão relevante assim. Você já não é mais tão bom assim, socialmente falando. Inevitavelmente, a gente acaba fazendo esse tipo de comparação. Todo mundo acaba fazendo cedo ou tarde essa comparação. Olha só, você pode ser realmente muito bom em alguma coisa, mas sempre vai ter alguém que é melhor. Eu posso ser o primeiro-ministro do Canadá, vai ter alguém que vai ser presidente dos Estados Unidos. Eu posso ser o melhor jogador do Brasileirão, vai ter o melhor jogador da Champions. Eu posso ser o regente do coral, alguém vai ser regente da orquestra sinfônica. Então, essa comparação, ela nos atormenta. E é onde mais ou menos o Jordan Peterson quer chegar. Só olhando meu rascunhozinho aqui, que todos nós temos um pouco dessa voz interna, esse crítico interno que habita nosso ser. O nosso crítico que é nós mesmos. Felizmente ou infelizmente, depende de que lugar você se encontra, essa comparação é necessária. Esses padrões de melhor ou pior, eles não são invisíveis, eles são necessários, inclusive. Veja bem, se você é um cara que anda de carro, um carro mal projetado, um carro mal feito, ele coloca em risco a pessoa que está dirigindo e a pessoa que está andando na rua. O carro pode dar problema a qualquer momento, afinal de contas ele foi mal projetado. Um prédio mal projetado, ele pode cair a qualquer momento e matar uma galera, e é isso. Vai ser história, sabe? Coisas de melhor ou pior são coisas necessárias, tão necessárias que eu diria não, eu li no livro, que são uma pré-condição da ação. Você só tá fazendo isso ao invés daquilo porque você acredita que fazer isso vale mais a pena do que fazer aquilo. Você acredita que fazer tal coisa de tal forma é melhor do que fazer de outra forma. Ou fazer outra coisa, não sei. E é complicado porque esse nosso crítico interno, ele fica ali incomodando a gente. De quem deveria ser melhor, a gente deveria fazer coisas melhores. Então, como a gente poderia acalmar um pouco essa voz? Primeiramente, o Jordan Peterson, ele começa falando da palavra sucesso e fracasso. Sucesso é a vitória, é quando as coisas dão certo, é quando momentos de alegria, é quando você vence, sabe? Vitória. O fracasso é quando você perde, é quando coisas ruins acontecem, é quando as coisas não dão certo, é quando você sente o que é a derrota. Defeat. O problema nisso tudo é que vitória e derrota são coisas que excluem um mundaréu de coisas que podem acontecer ali. As duas, elas excluem qualquer outra possibilidade. Ou você vence ou você perde. Ou é sucesso ou é fracasso. E sucesso e fracasso apenas não é suficiente para medir a nossa relevância em relação ao mundo à nossa fora. Sabe, o nosso mundo é muito complexo, é muito cruel você medir as coisas apenas em sucesso e fracasso. Sabe, é uma análise antiquada, talvez até malévola, o Jordan Peterson fala. Então, o Jordan Peterson sugere que a gente deveria julgar sucesso em relação a tudo. Alguém pode ser um ótimo jogador de futebol, mas deve ter problemas em casa, com a mulher, com a família, não deve ter a liberdade de, sabe, andar na rua. Alguém pode ser um ótimo músico, mas tem o problema de abusar de drogas. Então,
a gente sempre mede sucesso e fracasso pela nossa ótica, pela visão de que aquela pessoa que é excepcional em alguma coisa, ela talvez esteja sendo excepcional em todas as outras, mas a vida é muito complexa, nós somos seres únicos e singulares. Então, quando você mede sucesso apenas se comparando com as pessoas excepcionais, você exclui trocentas outras coisas que você pode estar indo muito bem, sabe? Família, amigos, trabalho, vida social, satisfação pessoal. Então, sucesso e fracasso ele não pode ser medido apenas de maneiras pontuais, de maneiras até mesquinhas, talvez, por que não? Talvez a gente esteja valorizando muito aquilo que a gente não tem e desvalorizando muito aquilo que a gente tem. E isso é interessante porque o próximo passo que o Jordan Peterson vai falar é que isso fala muito a respeito do nosso foco. O nosso foco, ele foca em coisas que a gente quer se aproximar, que a gente quer ter perto, em coisas que a gente almeja. E a nossa vida, ela acaba sendo uma corrida muito incansável entre o ponto A e o ponto B. O nosso presente, ele é sempre insuficiente. E o nosso futuro, ele sempre parece que vai ser algo melhor, sabe? Nós sempre somos perseguidos e nós somos críticos de nós mesmos por essa sensação do que é e do que poderia ser. Então, se a gente acaba valorizando demais o que a gente não tem e desvalorizando demais o que a gente tem, talvez a gente devesse primeiramente tentar se analisar primeiro. Sabe, talvez a gente devesse fazer um balanço de nós mesmos, sendo honesto consigo mesmo, mas não sendo tão cruel. Sabe, nessa cobrança de nós com nós mesmos, nós percebemos que nós somos péssimos funcionários, só que nós somos chefes piores ainda. Sabe, às vezes você é seu próprio tirano. Então, a nossa análise, a gente sempre coloca coisas gigantes que muitas vezes não são facilmente alcançadas. Então, o nosso foco muitas vezes está no prédio inteiro e a gente não percebe que para construir um prédio, a gente precisa primeiramente colocar tijolo em tijolo. Grandes coisas, grandes hábitos são feitos a partir de pequenas coisas. Uma das alternativas, dicas até que o Jordan Peterson dá, é foque em coisas pequenas. O seu foco determina o que você vê. Então, se você focar só naquilo que você não é, você vai ver as coisas que você não é realmente. E você vai ficar se cobrando para isso. Só que, e se ao invés de você ficar apenas se cobrando, você tentasse ser um pouco melhor? O Kobe Bryant, ele não virou o Kobe Bryant da noite pro dia. O cara treinava todos os dias, dia após dia. É de pequenas coisas que grandes coisas acontecem. Então, ao invés de a gente ficar se comparando com as pessoas, que tal se a gente apenas tentasse ser um pouco melhor do que a gente foi ontem? Cara, não é difícil. São pequenas escolhas, pequenas coisas do nosso dia a dia. Se eu conseguir ser hoje um pouco melhor do que o meu eu miserável foi ontem, o meu de hoje já vai ser melhor. E essa é uma conta de juros compostos. Se você for tentar ser amanhã melhor do que você foi hoje, e assim sucessivamente, é um ciclo sem fim. Você vai ver a sua evolução. Então, galera, por hoje é isso. Compare a si mesmo com o que você foi ontem e não com o que outra pessoa é hoje. O livro vai estar na descrição. E se você comprar o livro ou qualquer outro item na Amazon por esse link, você me ajuda. Então é isso. Forte abraço. Valeu, até mais.